vontade. Aleluia. Quero continuar ministrando sobre a sua vida para te ensinar a ter uma parceria poderosa com o Espírito Santo. Amém? Mas agora eu estava ali no fundo, ali, orando ao Senhor, antes de vir para cá ministrar para vocês. E creio que o Espírito Santo me conduziu a fazer uma palavra introdutória da mensagem, né, que eu vou continuar pregando hoje. Domingo passado eu estava ministrando na nossa igreja em Almirante Tamandaré. Pastor Uel e a pastora Aline, da nossa igreja de Colombo, estiveram aqui ministrando. Terça eu estive na nossa igreja de Santa Felicidade, pastor Marquinhos, ministrou a palavra para vocês. Então já faz uma semana que eu não ministro para vocês aqui, né? No domingo passado e na terça. Mas a gente tem que dividir a bênção com os irmãos, não é verdade? Amém? Irmãos, tem um texto que eu particularmente gosto muito de meditar nele. Eu aconselho que você também faça dele um versículo de constante meditação na sua vida. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, não é? Na NTLH fala assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu sei que muitos de vocês creem, ou porque entendem assim, ou porque ouviram muitas pregações, não é? Que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecemos Ele como Senhor, e então Ele se torna o Salvador, e recebemos Ele na nossa vida, exatamente sobre isso que João está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não é? Ele fala da vinda de Jesus, diz que muitos não receberam, mas alguns receberam. Ele fala assim no versículo 12, contudo aos que... eu estou lendo aqui na NTLH, fala assim, ó: porém alguns creram nele e o receberam. Na NVI fala, contudo aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, não é? Então muitos não creram, muitos rejeitaram, mas aqueles que creram, como nós cremos no Senhor, se você está aqui porque você crê no Senhor, não é verdade? Ninguém vem numa igreja se não crê no Senhor. Só que nós acreditamos, né, não quero questionar o motivo pelo qual você acredita, que quando isso acontece na sua vida, você vira filho de Deus como num passe de mágica, não é? Só que não é isso que está escrito ali. Se você acompanhar a leitura comigo, a Bíblia diz que deu-lhes o direito de se tornarem. Então, quando eu reconheço Jesus na minha vida, antes de reconhecer Jesus, mesmo que eu quisesse ser filho, eu não conseguiria. Quem me dá essa condição de ser filho, não é? É o Senhor. É a mesma coisa quando a gente casa, né? Entendeu? Quando a gente casa, a gente tem o direito, o homem depois que casa, passa a ter o direito de se tornar marido. E a mulher depois que casa, ela tem o direito de se tornar esposa. Porque não é fácil, eu confesso para vocês que eu estou lutando até hoje para me tornar um bom marido. E não é fácil, é um desafio constante na vida da gente. Né? No dia que eu casei e recebi a bênção dos meus pastores, não houve um milagre na minha vida, e todos os limites que eu tinha na minha vida que me impediam de ser um bom marido foram tirados assim com um passe de mágica. Não é? Eu tenho que negar a mim mesmo diariamente para que eu não seja pior do que eu sou, mas que eu consiga ser melhor do que eu sou hoje. Você está entendendo? Não é? Então, que bom que fosse um milagre, né? Os casamentos não teriam problema. Você concorda comigo? Não é? Tudo ia ser umas mil maravilhas. E que bom que quando se a gente reconhecesse Jesus na nossa vida como Senhor, que bom que num passe de mágica, Ele nos tornasse filho e já
nos desse todo o privilégio de filho. Que bom! Só que ali diz que não é assim. Ali diz que quando nós reconhecemos Jesus e o recebemos, e temos uma aliança com Ele, então, através do batismo, Ele nos dá o direito de nos tornar, a gente decidir ser. E através das Escrituras Sagradas, o Senhor nos dá os meios, Ele nos provê os meios para que a gente seja, amém? Ele nos dá o direito, Ele provê os meios para que a gente seja, e ainda nos dá o Espírito Santo para nos guiar nesse caminho de ser, não é? E nos dá pastores e líderes para ficar no nosso pé, para a gente não esquecer que a gente tem que ser, não é verdade? Esse líder que não larga do meu pé, esse pastor que não larga do meu pé, não é verdade? Sim ou não? Tipo assim, domingo, depois das 5, seu líder te liga, seu pastor te liga, você pensa o quê? Já vai perguntar se eu vou no culto, não é verdade? Então, o seu pé, não é verdade? Sim ou não? Então, porque na verdade, a parte do Senhor, ela está feita já há 2000 anos. Na cruz ele disse, tetelestai, está feito, está consumado, está completado, amém? Mas tem uma parte nossa, não é? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a maioria das coisas que eu prego para você aqui, principalmente essa mensagem que eu tenho pregado sobre parceria com o Espírito Santo, se você parar para prestar atenção, eu pouco tenho falado do que o Senhor fez. Eu sei que é bom ouvir o que o Senhor fez e o que Ele disse que fará, não é verdade? Sim ou não? Mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira ouvindo, mas não vivem aquilo que o Senhor tem para elas. E um dos meus focos aqui é te ensinar o que você tem que fazer, para que você exerça esse direito, e você decida, não é? Se tornar. Esse direito aqui é a palavra exousia ou exousia do grego, que diz agora você tem liberdade para decidir ser o que você quiser. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala assim, ei, Cristo vos libertou, mas não use essa liberdade para que você se torne escravo novamente, não é verdade? Ele disse isso, porque ele sabe que esse direito, ou essa liberdade, não é, que aqui é traduzido por direito, em alguns lugares é traduzido como poder, né, em algumas traduções bíblicas, mas na verdade é um poder de decisão que você não tinha antes. Por mais que você quisesse, você não ia conseguir. Primeiro que você não tinha o direito, depois que você não tinha, né, a condição dada pelo Espírito Santo dentro de você. Terceiro, porque você não tinha um pastor um líder chato que nem a gente, né, para ficar te empurrando. Não é verdade? A gente empurra, o Espírito te guia. Aleluia. Então, o objetivo dessa mensagem, dessas mensagens que eu tenho pregado para você, é te ensinar o caminho para que você possa exercer. Porque o Senhor já fez a parte dele. E agora cabe nós fazermos a nossa parte. E se você fazer a sua parte, se você exercer esse direito e se tornar filho de Deus, meu irmão, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Você está me entendendo? Não é? Você vai ver o quão de fato você é sortudo por viver como filho de Deus. Amém? Então eu quero dar essa palavra de alerta para você, né? Se o Espírito Santo mandou eu compartilhar isso com você, porque é preciso, entendeu? Para que você entenda a importância, você está me entendendo? Daquilo que o Senhor está compartilhando com a gente através dessa mensagem, amém? E vamos lá para a mensagem agora, né? Vamos falar sobre intimidade com o Espírito Santo, amém? Só um aviso antes que eu me esqueça, eu me lembrei, nós ganhamos ali uma, 2, 3, 4, 5, 6 pequenas cestas básicas, não é, de uma outra denominação, qual o irmão da missionária faz parte, e eu sei que
tem pessoas aqui que estão precisando, então os líderes podem depois pegar uma cesta e levar para essas pessoas, amém? Elas estão ali. Vamos lá, então vamos falar sobre esse assunto agora, de parceria com o Espírito Santo, que nós estamos ministrando, e nós estamos falando sobre intimidade com o Senhor, amém? Jeremias 29, 12, do 29, do 12 ao 14, na Nova Almeida atualizada, fala assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Muito importante isso, eu escolhi esse versículo, eu escolhi essa tradução porque ela ressalta a forma de buscar o Senhor. Muitos falam só que se aproximarão dele, mas aqui ressalta a oração, que é muito importante. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Aleluia? E nós estamos falando sobre santidade, né? Nós começamos a falar, já faz uns 3 ou 4 cultos que eu estou falando sobre santidade. Por quê? Porque a santidade é uma das 2 coisas que nós precisamos ter para ter esse relacionamento íntimo com Deus, não é? A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Estou falando sobre santificação, depois de terminar a santificação, eu vou falar sobre paz com todos. Amém? Glória a Deus. Então, a santificação é muito importante. Vivemos uma vida sem buscarmos essa santificação diariamente. Santificação também não é uma coisa que, né, vem com uma varinha de condão na nossa vida, a gente está santo. A santificação, ela é um processo, não é? Nós fomos, estamos sendo e seremos santificados. É um processo na vida da gente, amém? A santificação inicial é poder de Deus, a santificação final é puro poder de Deus também. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade, mas a santificação processual, que nós estamos sendo santificados, estou sendo e serei, é um processo que envolve um alto nível de negação, não é? Nós aprendemos já o que é ser santo, aprendemos que a santificação exige um padrão interno e um padrão externo. A Bíblia diz que a gente tem que limpar, a gente tem que lavar as nossas mãos e limpar os nossos corações. Então, exige então, uma transformação de atitudes, uma transformação de motivações, sentimentos e pensamentos. Amém? Isso é muito importante, não é? Aprendemos também que uma das características de um coração não santificado, isso gera na gente uma mente dividida, isso gera dúvidas, isso gera confusão, uma hora queremos, outra hora não queremos, aquela coisa toda, não é? Aprendemos que é possível ser santo. Quem lembra aí? O Senhor nos dá o caminho da santidade, vigiar e orar. Nós já falamos um pouco sobre vigiar, nós aprendemos a dinâmica da tentação, como que acontece a dinâmica da tentação. A Bíblia diz que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Aprendemos que temos maus desejos porque dentro de nós há 2 naturezas, uma natureza humana e pecadora, e nós temos uma nova natureza, que é a nova vida que o Senhor gerou em nós, através de um ato milagroso. Amém? Aprendemos que nós precisamos de um revestimento sobrenatural para viver a santidade. O Senhor nos dá isso quando buscamos oração, que é o batismo com fogo, que é o batismo de purificação. Nós precisamos disso todos os dias, não é? Falamos sobre os batismos, né? Que a Bíblia diz que a gente tem que ter o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo e também o batismo no sofrimento, né? Entendeu? Que gera perseverança em nós. E nós estamos falando agora sobre a oração, que a oração nos conduz à santificação.
Ou o pecado te afasta da oração, ou a oração te afasta do pecado. Essas duas coisas não coexistem por muito tempo na vida de ninguém. Você está me entendendo? Se você prevalecer no pecado, você vai abandonar a oração. Mas se você prevalecer na oração, você vai abandonar o pecado, não é? Satanás, ele usa todo as hostes infernais e todo mundo, porque o mundo jaz nele, ele controla esse mundo maligno, de certa forma, ele usa tudo isso para você acreditar que você não tem tempo para orar, que você tem coisas mais importantes para fazer na sua vida do que a oração. Meu irmão, e a oração é a coisa mais importante da nossa vida, não é? Falei para você, se não me engano, na última vez, que quem não ora não tem vida espiritual, não é verdade? Sim ou não? Não é? Um crente que não ora é como uma pessoa que não respira. Você consegue viver sem respirar? Espiritualmente você não vive sem orar. Você está me entendendo? Pastor, mas eu estou vivo, eu tenho fé, eu frequento igreja. Mas infelizmente a Bíblia diz que não é todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. Não é verdade? Então são pessoas que não desenvolvem a sua vida espiritual. Então você precisa orar. Você precisa estabelecer uma rotina de oração na sua vida. Você está me entendendo? Porque ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Não é? E qual o problema? A oração gera uma das coisas que a gente precisa para viver a santificação, e a santificação nos aproxima de Deus. Sem oração o pecado prevalece. E a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre nós e o Senhor, a ponto que ele não escuta a nossa vez que a gente ore, a não ser a oração do arrependimento. Não é verdade? Não é? Mas as outras acaba que o Senhor não escuta. Não que ele não ouça, não é? A gente diz assim, eu ouço porque não sou surdo, não é verdade? O Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas não tem resposta da sua oração, que faz uma separação entre você e Deus. Você está entendendo? Não é? Nós aprendemos também que a oração é a maior arma espiritual para atacar e defender, a maior ferramenta espiritual para edificação de qualquer coisa, o maior meio para alcançar as coisas que Ele tem para nós, e o maior meio também que a gente tem para se relacionar com o Senhor, não é? Então, a principal ferramenta de relacionamento que nós temos com o Senhor é a oração. Pastor, eu gosto muito de ler Bíblia, eu não gosto tanto de orar. Eu vou confessar para vocês também. Se eu for pensar assim, o que eu gosto mais de fazer? Eu gosto mais de ler a Bíblia do que de orar. Realmente, eu gosto disso. Mas, qual é a nossa maior necessidade? Orar ou ler Bíblia? Orar. Não estou dizendo que a gente não tem que ler Bíblia, óbvio, mas tem que orar muito. Até porque os crentes, nossos irmãos da igreja primitiva, não tinham Bíblia, mas eles tinham a oração, não é verdade? E hoje nós temos Bíblia, nós temos conhecimento, não é? É fácil nós entrar, chegar na roda de crente, eu até chamo que é a roda dos esclarecedores, tem a roda dos escarnecedores, que a gente não pode chegar nela, e tem a roda dos esclarecedores. Meu irmão, e a gente chega em umas rodas de esclarecedores e eles conversam sobre a Escritura Sagrada, e eles debatem pontos de vistas e linhas teológicas, e toda aquela coisa, né? Mas quando a gente olha para a vida deles, falta aquilo que Deus diz que vai ter na vida de quem crê. Você está me entendendo? Não é? Por quê? Porque falta oração. Porque falta relacionamento com o Senhor, amém? Não é? E é óbvio que, como nós estamos falando sobre
intimidade com o Espírito Santo, eu quero focar aqui na oração, como estou focando, na oração como um meio, não é, de nós buscarmos intimidade com o Senhor, amém? Buscarmos intimidade com o Senhor, entendeu? Porque não é a oração em si, não é a oração, é porque a oração nos aproxima do Senhor, amém? Não é? Você acha que quando você ora, por que você prevalece contra as hostes do mal? Porque a oração tem poder ou porque o Pai se achegou? Porque o Pai se achegou, não é verdade? Sim ou não? Não é? A presença do Senhor, ela é poderosa. Não é? Isso é importante, não é verdade? A oração, na vida de quem não tem presença de Deus, ela é limitada. Nós vemos o exemplo dos filhos do sacerdote chamado servo que expulsava o demônio, não é verdade? Até no início dava certo. Até que um dia eles pegaram um demôniozão mais brabão, e o demônio falou, o demônio respondeu, mas eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, que eles oravam assim, sai, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Aí o demônio não pensa assim, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês? Quem são? Eu gosto de ensinar os irmãos, meu irmão, se você está expulsando demônio, e o demônio te pergunta, quem é você? Nem responde, corre. Porque geralmente é quem está orando que pergunta, demônio, quem tu é, demônio? Fala o teu nome aí, não é verdade? Mas se o diabo abriu o olhão assim, olhava você, quem é você? Meu irmão. Porque é melhor sair correndo vestido do que sair correndo pelado, porque essa galera aí saiu correndo nu, porque o diabo rasgou a roupa deles tudo, você está entendendo? Então vigia aí, não é? Graças a Deus até hoje nunca um demônio perguntou para mim, quem é você? Menos mal, né? Ai. Então, é a presença de Deus, amém? O nosso relacionamento com Deus ele tem 4 dimensões, fala assim, 4 dimensões. Os evangelhos ensinam a gente se relacionar com Deus como Senhor, com Deus como Pai, com Deus como amigo e com Deus como juiz, amém? A chave para a gente se relacionar com o Senhor, como Senhor, é a humildade, e a recompensa é que nos coloca em lugares altos. Se a gente se humilha diante da poderosa mão de Deus, ao seu tempo Ele nos exaltará. Como é que Ele faz isso? Ele faz os nossos pés firmes como os da corça e nos coloca para andar em lugares altos. A segunda forma de a gente se relacionar com Deus, que é o foco dessa mensagem aqui, é a gente se relaciona com Deus como Pai, não é? A chave disso é a honra ao Senhor, com o objetivo de termos intimidade com o Pai, e o resultado é que Ele vai nos acrescentar todas as outras coisas. É o maior nível de graça que alguém recebe de outra pessoa, se torna filho daquela pessoa, sim ou não? E é o texto que nós lemos ali em João 1,12, Ele te deu esse direito, e você vai exercer esse direito de muitas formas, mas começa pela oração, amém? Também como amigo, não é verdade? Amigo, meu irmão, ele te dá uma liberdade de você chegar, você está entendendo? Não é? Por incrível que pareça, sabe, você tem muito mais liberdade às vezes com um amigo do que com seu pai, sim ou não? Você nunca vai chegar, vai me ver e falar assim, ih pai, tudo bem com o senhor? E dá na orelha dele assim, nunca, mas com meus amigos, pastor Marquinhos é meu amigo, não é verdade? Sim ou não? Não, você nunca vai me ver entrando na porta, dentro do quarto do meu pai, falando, pai, que você estava deitado até agora, mas eu já fiz isso com o Fábio, que ele é meu amigo, não é verdade? Não é? Então essa liberdade, essa liberdade que o Senhor nos dá, e que nos socorre nas horas dos problemas, sempre que o Senhor nos socorre como um amigo, não é? E como juiz, né? A gente tem que chegar nele como juiz, não principalmente para Ele fazer a justiça ao nosso favor,
não é? Mas principalmente para resolver as injustiças que nós cometemos e uma condenação que pesa contra nós e que Ele pode nos absolver se a gente resolver consertar a nossa vida, não é verdade? Não é? Porque assim como as pessoas erram contra nós, nós também erramos contra os outros, não é verdade? Não é? E quando nós cometemos injustiça, existe uma voz que clama pela justiça. E quando nós nos retratamos diante do Senhor, nossa vida fica parada, empatada, não é? Mas eu estou focando aqui nessa questão de intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando do Pai, não é verdade? Sim ou não? O Pai dá uma intimidade, nós temos uma intimidade, e essa intimidade é de uma criança com o seu pai, não é de um adulto com o seu pai. A Bíblia diz que a gente tem que ser como criança para herdar o reino dos céus, não é? E eu tenho 2 filhas, eu não tenho mais a intimidade que eu tinha com a Rafaela quando ela era criança, não é? Mas eu tenho com a Lara, mas eu sei que quando ela crescer ela vai perder essa intimidade um pouco, né? Sabe que filho pequeno, até quando a gente vai no banheiro, eles querem ir com a gente, não é verdade? Sim ou não? Aí depois que cresce, a gente não precisa mais, né? Mas eles têm vergonha de tudo na nossa vida. Vai perdendo um pouco da intimidade, isso é natural. Mas com Deus, nós temos que cultivar essa intimidade, sim ou não? Não importa a nossa idade, nós temos que ser como criança. Amém? E nós começamos a falar sobre isso. E existe, né? Isso é a minha classificação, amém? Eu classifico assim na minha mente, você pode classificar de outro jeito. Existe a oração pontual, que é aquela oração dos momentos, do momento ou dos momentos que você tira no seu dia, não é? Para você ter aquele momento secreto com o Senhor, não é? Falar com o seu pai em segredo, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, não é? E falar com Ele em secreto. A Bíblia diz que o teu pai que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar, não é verdade? E existe também aquela oração, que é a oração constante, não é? A Bíblia diz para a gente orar sempre, em todo tempo. A gente não é um momento exclusivo, que eu dedico 100% à oração, como aquele momento pontual, o momento do secreto, mas é um momento onde eu estou sempre ali falando com o Senhor, atento às coisas que Ele fala comigo. Amém? Eu estou falando dessa oração pontual, e nós usamos para isso o texto lá de Mateus 6, 25 ao 32. Foi isso? Não. Mateus 6, do 6 ao 13, que diz assim, eu vou ler na NTLH. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, que é a oração pontual, né? Feche a porta e ore ao seu pai. Aqui você vai falar com ele na dimensão de pai. Amém? Que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, que todos reconheçam que o seu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, não é? Então nós estamos avaliando cada ponto dessa oração, dessa busca desse relacionamento, porque na verdade, isso aqui não é uma oração, amém? Isso aqui também revela um estilo de vida que nós temos que ter, né? Quando eu começo a orar, não é, por alguma coisa, aquilo vai me transformando, entendeu? Então toda oração, olha aqui para mim, toda oração, ela primeiro age em você, para depois
essa oração agir em Deus. Então a oração ela vai te transformando, e quando você está na condição de Deus, do Pai te dar aquilo que você quer, ou principalmente aquilo que você precisa, Ele vai te dar. É ou não é verdade? Porque quando um filho, ele pede algo para o pai, e no caso de Deus é um pai que não tem limites, não é? Quando minhas filhas pedem algo para mim, eu não dou por dois motivos, ou porque eu não posso dar, e o Senhor não sofre dessa limitação, ou porque elas não estão prontas e preparadas para receber. Quando um filho pede para o pai algo que ele não está pronto para receber, o que o pai fala com ele? O pai começa a prepará-lo para ele poder receber aquilo que o pai quer dar para ele, não é verdade? Sim ou não? É assim que funciona. No Senhor não há limites. Então sempre que você ora ao Senhor, Ele vai te preparando para Ele te dar aquilo que Ele quer te dar através da sua vida, da sua oração. Ele age em você e depois Ele te responde a oração. Na verdade, Ele está te respondendo primeiro, te preparando para receber e depois dando para você aquilo que você quer, né? Então, estamos, avaliando cada ponto desse. Nós vimos na última vez que preguei, no domingo retrasado, não é? Que o primeiro ponto dessa oração é nós reconhecermos quem Deus é. E nós falamos daquela revelação que Pedro teve, né? Que Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas dizem aí que eu sou? E uns, o senhor é profeta, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquele outro. Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é verdade? Não é? Eu confesso para vocês que essa resposta não me impressionou, mas a resposta que Cristo deu para ele me impressiona até hoje. Ele falou assim: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Esse é o primeiro ponto. Você está entendendo? Então, gente, tem coisas que o Senhor nunca vai te dar através de ninguém. Se não deu para Pedro através do próprio Cristo, você acha que Deus vai te dar isso através de uma pregação minha? Através de um aconselhamento de uma célula? Você é doido, não. Tem coisas que Deus dá através de gente, tem coisas que Deus dá até através de anjos. Se você tiver a sorte de receber a visitação de um anjo, você vai receber algo através dele, são os mensageiros do Senhor, não é verdade? Mas tem coisas, gente, que o Pai quer dar para você através do seu relacionamento íntimo de filho com Ele. É direto, é linha direta. Você está me entendendo? E essa é uma das recompensas que o seu secreto com Ele vai te dar. Ele vai te dar coisas que Ele não vai te dar através de ninguém. Você está entendendo? Nós aprendemos isso no domingo retrasado. Não é verdade? Hoje eu quero falar o segundo aspecto dessa oração. E a recompensa é que Ele vai nos dar chaves do reino dos céus. Não é verdade? Ele nos dá a chave de casa. A Rafaela tem a chave da minha casa. Por que ela tem a chave da minha casa? Porque ela é minha filha. Ela tem acesso à minha casa. Ela tem acesso à minha despensa. Você está me entendendo? Não é? E tem dias que além de ter acesso à minha despensa, ela esvazia a minha despensa. Rapaz, o bichinho está numa fase, meu irmão. Entendeu? Que ela come assim 6 pão francês com nata assim, numa sentada só. Aí eu vou pro canto. E aí, filha, cadê o pão? Acabou, pai. Acabou, filha, comi agora, acabei de comer. Rapaz, eu me lembro quando eu tinha a idade dela. Não é? Quando eu tinha a idade dela, não tinha esses pão pequenininhos. Pelo menos onde eu morava, não via. Mas lá tinha 2 pão, que era o pão de quarto e o pão de meio. Né, uns pãozão grandão assim, né? Largão assim, era o pão de meio quilo e um pão de 1/4 de quilo. Irmão, eu comi um pão de 1/4 de quilo com 5 ovos assim, numa sentada só. Hoje eu não dou conta mais, eu como assim, eu fico 3 dias sem dormir. Passo mal, me dá problema no intestino, quase morro. Mas adolescente, meu irmão, ele come pedra e digere tudo, é que nem sucuri. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Não é? Então, se
Você receber a revelação de quem Deus é, buscar essa revelação em Deus, não só de ouvir falar. Eu sei que você sabe que Ele é Deus, Criador, mas a informação é um caminho que te conduz à revelação, mas a revelação é que faz a grande diferença na sua vida. Porque tem muito filho do pai, não é? Que parece mais filho da mãe, quer dizer, desculpa, tem muito filho do pai que não tem a chave de casa, que não tem acesso à despensa da casa do pai, e passa trabalho, passa necessidade, não é verdade? À toa. Você está me entendendo? Então, eu quero continuar falando com você sobre o segundo aspecto da sua oração, que é colocar o reino e a vontade dele em primeiro lugar na sua vida. Você sabe que na casa do Pai, a primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que o Pai quer, sim ou não? Não é? Na casa do Pai, a vontade número 1 é a vontade de quem? Quanto filho aqui já tomou uns castigos porque o pai pediu, e aí você primeiro fez o que você queria fazer e deixou para fazer o que o pai ou a mãe pediu para depois? Quem já tomou uns castigos aí? Aí. Não é verdade? Não é? Não, pai, mas eu vou fazer depois, pai. Tem o dia inteiro, pai. Ô, pai, por que tanta pressa? Não é verdade? A questão é prioridade. Lembra, olha aqui para mim, lembra que a chave para a gente se relacionar com o pai é a honra, porque o mandamento é honrar pai e mãe, para que você tenha vida longa e tudo dê certo na sua vida, não é verdade? Concorda comigo? Não é? E olha uma pergunta aqui que o Senhor faz para nós. Onde é que está aqui? Malaquias, bota Malaquias 1,6 para mim aí, por favor. Malaquias 1,6. Ó, o Senhor Todo-Poderoso, bota na NVI, por favor, ou na Almeida Revista Atualizada. Ó, o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Não, por que o senhor está perguntando isso? Quando que um pai precisa perguntar isso para um filho? Quando ele vê que o filho não está honrando. E quando que nós desonramos o pai? Quando nós fazemos primeiro o que nós queremos ou achamos que precisamos, e quando der tempo, se der tempo, se não chover, se não tiver nublado, se não tiver frio também, não estiver ventando muito, se não tiver nenhum problema, se o casamento estiver perfeito, se o cachorro não latir muito da noite, né, se o gato não mijar no tapete, e né, se der tudo certo, né, não, aí eu vou pensar se eu vou fazer. Mas primeiro eu vou dar um rolê no Facebook, no YouTube, aí depois eu faço. Aí o pai pergunta, se eu sou pai, aonde é que está a honra que me é devida? Você está me entendendo? Então nós temos que colocar, como diz aqui em Mateus 6,33, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não é simplesmente falar, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Não! Não. Não é? Porque na casa do Pai, no reino de Deus, a primeira vontade que deve ser feita é a vontade dEle. Então, quando eu busco o Senhor em oração, o Espírito Santo ele começa a nos conduzir a essa mudança. Isso muda a nossa vida. A oração primeiro muda a gente por dentro, para depois nos dar aquilo que nós precisamos, na verdade, não é? Então, quando você ora, você deve buscar aí, Senhor, não é? Venha o teu reino,
A gente sabe que no reino de Deus tem coisa maravilhosa para a gente, tem ou não tem? Sim ou não? Tem! Mas só tem acesso àqueles que põem o reino dele e a vontade dele em primeiro lugar. É ou não é verdade? Lucas 14, 26 e 27, na Almeida Revista Atualizada, fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Não é? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Se a gente de fato quer viver como filho dele, quer buscar ele como pai, honrando ele como pai, para ter como recompensa a intimidade de filho, e ter como consequência o suprimento que vem de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Esse ato de colocar o reino em primeiro lugar vai gerar aborrecimento na vida de outras pessoas, porque tem outras pessoas em diversos momentos vão querer ocupar o primeiro lugar da nossa vida. É normal. Tem horas que eu quero ocupar o primeiro lugar na vida da minha esposa, só porque eu acho que eu sou bonito. Eu sou bonito. E tem às vezes que... Eu vou confessar um pecado aqui. Tem vezes que eu às vezes quero uma coisa, ela está lendo Bíblia. Eu falo, oh, meu Deus do céu, lê Bíblia logo agora, mas, oh, Jesus. Você está me entendendo? Não é? Meu Deus do céu. Mas ela também às vezes fica brava comigo. Entendeu? Às vezes eu estou orando e ela fala, César. E eu estou orando, eu não respondo, César. E eu não respondo, César. Ela desiste de chamar. Aí depois que eu orei, eu vou lá, fala, meu amor. Porque tu não é eu estava orando. Então tem que aborrecer. Por quê? Porque existe um primeiro lugar, amém? E não é por mal, não é porque as pessoas são más, não é porque eu sou mal, é porque nós vamos ter essa tendência, sim ou não? De querer que em determinados momentos, né, as pessoas que estão em volta de nós, que elas dê para nós o primeiro lugar, mas não dá. Então tem horas que você vai aborrecer, como está escrito aqui, você vai aborrecer seu pai, a sua mãe. Quem é casado aí? Você vai aborrecer a sua esposa, e é só as casadas agora, você é uma casada. Você vai aborrecer o seu marido. Você está entendendo? Então, esposa, um homem de Deus que põe Deus no meu lugar, ele vai te aborrecer. Dê glória a Deus, obrigada, pai, porque o marido me aborreceu, porque ele colocou o meu lugar. Você está me entendendo? Vai aborrecer. Não é? O marido que tem uma mulher de Deus, ela vai te aborrecer. Eu quero ter uma mulher de Deus que não me aborreça. Então não vai ser de Deus, porque se ela for de Deus, ela não vai te aborrecer por desequilíbrio, não vai te aborrecer por pecado, não vai te aborrecer por responsabilidade, não vai te aborrecer por gastar demais no cartão de crédito, mas vai te aborrecer por causa do Senhor. Você está entendendo? Essa é a realidade, não é? E diz mais, e filhos, volta e meia a Rafaela fica aborrecida. Né, meu amor? Oh, pai, não me dá atenção, hã? Você está entendendo? Né? A Lara, ô pai, tu não larga isso aí, pai. Eu faço meu devocional ou no meu iPad ou no celular, que eu tenho a Bíblia aqui, tenho todos os meus estudos aqui, não é? Então, volta e meia, a Lara fala assim, seu pai, tu não sai do celular. Filho, papai está lendo a Bíblia. Eu dificilmente hoje leio Bíblia física, eu tenho ela em casa, mas todos os recursos que uma Bíblia no celular dá, não é? Para marcar, para ler, para fazer anotação, para copiar um versículo. Você está me entendendo? Né? Então, eu estou lendo a Bíblia, já pego dali, já boto lá dentro de um sermão que eu estou preparando. Quer dizer, fica muito mais fácil.
Então tem que aborrecer a gente também, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Meu irmão, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai ter que, não que a gente queira aborrecer, mas a gente vai se aborrecer e vai acabar aborrecendo os outros. Não é porque eu estou brabo, não é porque eu estou chateado, porque aborrecer a esposa, quando a gente está bravo com ela, é fácil, não é verdade? Aborrecer os outros por vingança é fácil, mas não é? Às vezes você não está com vontade de aborrecer aquela pessoa, assim, tudo que ela merece naquele dia. Rapaz, parece assim, sabe que tudo que ela merece naquele dia é o primeiro lugar na sua vida, mas aí você não pode dar. Você está entendendo? É o custo de honrar o Senhor como? Porque na casa do Pai é a vontade dele, em primeiro lugar. E não fazer o que o Pai pede na hora que Ele pede, do jeito que Ele pede, é desonra, não é? Irmãos, olha aqui, quem é pai e mãe sabe aqui, não é verdade? Como é que você se sente quando o seu pai, quando o seu filho, ele não está nem aí porque você diz? Parece que entrou no ouvido e saiu o outro. Você não tem vontade de castigar, sim ou não? Você não tem? Mas às vezes não castiga, sim ou não? E o Senhor, você acha que o Senhor fala em nos castigar? Ele diz que Ele castiga aqueles que Ele ama como filho, não é? E muitas vezes esse castigo é nos tirar algo que Ele já nos deu, ou não nos dá algo que Ele quer nos dar e que nós precisamos, para que a gente sinta a falta e busque nele. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essa semana eu fiz isso. Na segunda-feira, acordei assim, meio chateado, com algumas coisas que a gente vê que a gente não gosta, né? Entendeu? Aí, meu irmão, eu fui orar. Eu fui orar com meu pai. Eu saí do meu quarto, minha esposa estava dentro dele, fechei a porta dele e fui para a sala. Ajoelhei no sofá ali de casa e fui orar. Eu comecei a fazer perguntas para o meu pai, que é seu pai também, a gente é irmão. Não é? E quando a gente busca o Pai, Ele nos responde. Eu fiz uma oração, saí dali assim, mais aliviado, mas sem resposta nenhuma. Não é? Saí mais descansado, porque a oração também nos descansa, não é verdade? Nos descansa, saí sem muita resposta dali. Mas logo em seguida, escutei uma mensagem no YouTube, rapaz, e não é que aquela mensagem foi uma resposta parcial da oração que eu fiz? Apareceu assim, abri o YouTube e veio uma sugestão de uma mensagem, não é, de um pastor que eu admiro muito. O título me chamou a atenção, eu falei, rapaz, eu vou ver isso aqui. Rapaz, e não era algo que não me dava resposta, mas me direcionou a buscar me direcionou num caminho para que eu pudesse achar a resposta. Eu lembro que eu ouvi a mensagem, isso era de tarde. Aí geralmente à tarde eu não tenho um momento assim, específico de oração com o Senhor, né? Ouvi a mensagem, e aí a minha esposa me chamou, a missionária me chamou, queria falar comigo. Eu falei, amor, agora eu vou ter que orar, mas porque o Senhor falou comigo, eu tenho que orar. Aí eu ajoelhei e eu orei naquela direção que o Espírito Santo me direcionou através daquela mensagem que eu vi no YouTube de um pregador que eu gosto muito. E eu fiquei aguardando a resposta. E fiquei orando, de segunda até ontem. Ontem Deus me deu a resposta. Nossa irmã Edneia mandou mensagem, missionário, tem que entregar um negócio para o senhor. Eu falei, entrega, pode entregar. Aí ela chegou no culto e já estava nervosa, não é? Aí, um pouco antes de terminar a pré-conferência do outro, chamei ela, irmão, vai lá e fala aí. Ela, ai, missionário, fala aí, irmão, fala aí. Ela não sabia nada do que estava acontecendo comigo, ninguém sabia, nem minha esposa sabia. E não sabe até agora.
perguntou, mas o que foi? Eu falei, não, é negócio de pai para filho. Você está me entendendo? Sabe aquela conversa que o pai chama o filho assim, em particular, né? E a Deus, eu estava orando, acho que foi na sexta, a Gineta aí? Na sexta, se não foi na sexta que eu estava orando, e Deus falou com ela, e ela falou para mim, mas sabe, eu via sei lá, o temor dos olhos dela, de talvez estar dizendo uma coisa que nela a ver. Eu falei, irmã, estou desde segunda orando por isso. Deu aquele alívio assim, falei, glória a Deus. E o pai responde. O pai o quê? Responde. Agora, logo no início do culto, antes de começar o culto, chegou o irmão Dalé com mais 4 irmãos de uma outra congregação, outra denominação, estavam passando por aqui. Você está me entendendo? E a gente estava ali, a gente preparou um café para eles, até me trazia um pouco para descer em função disso. Foi até eles que deram essa cesta básica para a gente aí, que eles vieram fazer um trabalho de caridade aqui na região, entregar várias cestas básicas. Eles passaram aqui para tomar um café com a gente. E 2 homens ali foram tocados pelo Espírito Santo e liberaram palavras proféticas sobre a gente. Gente, é resposta. Eu estou orando por isso a semana inteira. Eu orei, através da nossa irmã Edneia, o pai me disse o que eu tinha que fazer para isso ser liberado na minha vida. E esses 2 irmãos que eu não sabia de nada, porque a Edneia também não sabia de nada, esses 2 irmãos não sabiam de nada, eles deram palavras confirmando que Deus disse que vai liberar aquilo que eu estava pedindo para ele. Pai, você está entendendo? Mas você tem que buscar Ele, colocando o reino dEle, a vontade dEle em primeiro lugar. Aí, não é? Ele nos acrescenta todas as outras coisas. Você está me entendendo? Fique de pé no seu lugar. Semana que vem nós vamos falar mais 3 pontos sobre essa busca de intimidade com Deus através da oração, amém? Então olha aqui para mim, a partir de hoje, tem um momento diário de oração com o Senhor. Se você ainda não tem, tenha. Se você tem, comece a focar nesse momento com o Senhor, pedindo para Ele fazer com você o que Ele fez com Pedro. Senhor, revela Cristo para mim, mas que seja da boca do Senhor. Eu sei que você acredita que Jesus é o Salvador, porque você leu, e porque você ouviu isso de um pregador, talvez de mim, talvez do seu líder, de outra pessoa. Mas olha aqui, quando isso vier direto do seu relacionamento com o Pai, isso vai trazer uma condição espiritual na sua vida, que quando você ouve ou falar não gera. Quando você ouve ou falar, gera fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação, e a pregação do Evangelho. Mas essa fé tem que te levar a uma busca. E esta revelação tem que vir direto do Pai, então peça essa revelação a Ele. Você tem que buscar nele essa condição de colocar a vontade dEle em primeiro lugar. Porque já que Ele te deu a chave da casa dEle, como a gente viu no primeiro item da oração, agora para viver na casa dEle, você tem que colocar o que Ele quer em primeiro lugar. Não dá para você fazer primeiro o que você quer, você vai ter problema com o Pai. Você está me entendendo? O pai, ele pode ser a melhor pessoa na sua vida, qualquer pai é assim, mas ele também pode ser a pessoa que você vai ter mais medo da sua vida, se você não obedecer, não é verdade? Porque assim como ele é bom, ele também é brabo, e o nosso pai é assim, mas não porque ele é mau, é porque ele nos ama, e Ele tem compromisso com a nossa correção.
Então coloque, busque nele, Senhor, me ensina. Quando você lembrar lá da oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é? Não olhe com relação aos outros, mas olhe com relação a você, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, e me ensina a colocar a tua vontade em meu lugar, o teu reino. Você vai ter intimidade, as outras coisas te serão acrescentadas. O Pai tem tudo para você. Eles não estão preparando, já está preparado. Ele só está esperando você exercer o seu direito de viver como filho, receber as chaves, entrar na casa, entrar no reino eterno, entrar no reino dos céus, que é manifesto em nós e através de nós como corpo de Cristo. Colocar a vontade em primeiro lugar e ter acesso ao que o Pai tem para você. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, porque o teu amor dura para sempre, as tuas misericórdias não têm fim. Senhor, nós queremos aprender a nos relacionar contigo como filhos. Em outro momento nós aprenderemos as outras dimensões do nosso relacionamento contigo de uma forma mais profunda, mas nós precisamos aprender a sermos teus filhos, Senhor, a te buscar como filhos, como crianças, para que possamos herdar a herança dos filhos, o reino dos céus. E eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Senhor. Senhor, estende a tua boa mão de poder e de milagres sobre a vida deles. Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, gerar no coração deles um desejo, uma fome, um fogo, que os impulsiona a te buscar na intimidade, a tirar um momento do seu dia em um lugar reservado, Senhor, fazendo deste lugar um lugar secreto com o Senhor, e te buscar em segredo, buscar a revelação de quem o Senhor é, buscar o teu reino e a tua vontade em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Senhor meu Deus, que toda obra maligna, que todo plano das trevas, todo mau desejo, todo egoísmo, todo individualismo, toda insegurança, toda preocupação com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar, Senhor, que essa fortaleza seja destruída na vida dessa pessoa, que todo plano do diabo contra ela caia por terra, que toda opressão saia, que toda insegurança, toda angústia, toda carência, toda rejeição saia da vida dela, Senhor, e que ela possa te buscar com confiança, porque essa confiança vai abrir o coração delas para uma mudança de vida, Senhor, uma mudança tanto no coração como nas atitudes, uma mudança de motivação, com uma mudança de ações, Senhor. Oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Por enquanto toca essa canção, faça a sua oração ao Senhor agora, fale com o seu Pai agora, ore a Ele, peça para o Espírito Santo te ajudar. Só Ele sabe a condição que você está. Aleluia. Ribacou querer baixar. Aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Decida honrá-lo. O Pai pergunta para você nesta noite: cadê a minha honra? Cadê a minha honra? Oh, aleluia. O Espírito de Deus testifica. Aleluia. Que somos os teus filhos. Ore a Ele, ore a Ele. Faça uma aliança de honra com o Senhor nesta noite. Aonde você não tem honrado, como você tem desonrado ao seu Pai que está nos céus, se arrependa, mude,
Decida uma mudança na sua vida. Aleluia, aleluia. Decida honrar o seu pai. Ele vai te curar das suas doenças e enfermidades. Decida honrar o seu pai. Ele vai fazer com que a sua vida dê certo. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele esse direito que Ele te deu de você poder decidir ser filho. Não desperdice essa oportunidade. Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos deu o direito de sermos teus filhos e nos deu o teu Espírito que se une ao nosso espírito e nos dá coragem e ousadia para te chamar de Pai, mas não só para chamar o Senhor de Pai, mas acima de tudo coragem e ousadia para vivermos como teus filhos, Senhor, para que possamos ter a intimidade que um filho tem com o seu pai. É o que nós precisamos, é o que nós buscamos, é o que nós queremos, Senhor. Nos guia com o teu Espírito neste caminho de intimidade, neste caminho do secreto.
Oh Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Deus abençoe. Temos a cantina ali atrás, ali, quirera com costelinho. Olha só, meu irmão, o negócio tá forte ali, ó. Quem gosta de costelinho com quirera, você já nos abençoa, amém? E os líderes que precisarem das cestas para alguém da sua célula, tem só 6, não é? Eu sei que tem alguém da célula do Fábio que está precisando, não é? Mas alguém que tiver, já pega ali para a gente abençoar os irmãos, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, até terça-feira no RCE.